Olá, hoje o Rede de Olhares está mais uma vez no formato Rede Cabeças para debater sobre a crise na indústria, diagnosticada não apenas em Caxias, como em todo o Brasil. Mas o que esse cenário muda para a economia e a população? É isso que a gente confere a partir de agora. Produção industrial desacelerada, alta taxa de demissões e aumento da desigualdade social são algumas tendências econômicas que devem marcar o ano de 2014 no Brasil. Em Caxias do Sul, o segundo maior polo metalmecânico do país, a indústria contabilizou queda de 15,44% no primeiro semestre, se comparado ao mesmo período do ano passado. Com isso, cerca de 1.700 trabalhadores acabaram demitidos. O aumento da inflação, com a alta de taxas e preços, também contribui para que as dificuldades do segmento industrial se reflitam no comércio e serviços. Os três segmentos juntos acumulam queda de 6,8% nos primeiros 7 meses do ano em Caxias, o que reforça a projeção de economistas de que tais tempos difíceis ainda devem demorar a passar. Nós temos aproximadamente 45 mil CNPJs registrados na Prefeitura. Isso foi informado pelo prefeito essa semana, lançamento do perfil. Do metal mecânico, nós temos 2.850 empresas que estavam gerando, até setembro do ano passado, em torno de 55 mil empregos. Com a crise, nós fechamos julho com 49.600 empregos. E essa crise, ela já estava anunciada, ela vem ano a ano dizendo que ela vai acontecer. E para nós não é demagogia isso é uma realidade, é um anúncio que temos que fazer para que o empresário, como o Plínio, que está aqui, pelo menos se prepare, faça seu planejamento estratégico para 2015 em cima de dados reais. 2015 vai ser muito pior. A questão é que se trabalha com algumas tendências, se analisa então esses indicadores, né? A questão do emprego, a questão da inflação, crescimento, e não se pode pensar ou analisar a economia brasileira olhando só para ela, né? Nós hoje falamos de uma economia globalizada, integrada dentro de um contexto da economia mundial. Então nós precisamos analisar também o cenário da economia mundial. Nos últimos anos, né, nós temos um crescimento da economia mundial foi interessante, né? A partir aí de 2002, nós temos uma economia que cresceu. E isso puxado, né, a partir do momento que a China também entrou, né, no jogo, quando ela entrou na Organização Mundial do Comércio, a partir de 2002, a China também vai puxar esse crescimento mundial. E isso é importante. Nós, né, a economia brasileira vem a reboque nesse grande crescimento da China. Na medida que a China também começa a dar sinais que vai reduzindo o seu crescimento, a economia brasileira também já vai nós também já vamos prevendo uma redução, né, do crescimento, enfim, alguns indicadores em função desse cenário externo. Como o comércio, o setor de serviços, ele acaba impactado pela crise na indústria? Eu queria que o senhor fizesse uma contextualização também. Eu nasci durante a última guerra mundial. Em 1950, Getúlio Vargas trabalhava e tinha um foco. Ele queria dar uma ajeitada no país, dar um início da industrialização do país. Aí apareceu Petrobras, apareceu Volta Redonda e outras indústrias que todo mundo conhece. Mas ele tinha um carro-chefe, era o café. O café era o carro-chefe dele. Depois vieram os militares, fizeram a revolução e Castelo Branco deu um norte à economia que levou até onde que nós já sabemos que levou. Depois veio o Plano Cruzado, porque até o Plano Cruzado o Brasil veio se batendo a cabeça na parede praticamente. Mas depois deu um norte e tivemos um projeto que ele continua até 2006, 2007 e 2008 começou a capengar o projeto. Qual é o projeto desse país? Essa é a pergunta que eu jogo na mesa. Qual é o projeto industrial dessa nação?
o que nós estamos fazendo? A professora acabou de dizer que nós da indústria não representamos quase 20% do PIB nacional. Seu Plínio, para ajudar a contextualizar esse cenário nacional também, a gente vai assistir agora um material que a nossa equipe de reportagem preparou com um economista aqui de Caxias do Sul, onde ele contextualiza um pouco esse cenário. Olha só. Hoje nós estamos atravessando um período de recessão técnica, que apontou 0,9% de queda na atividade econômica no primeiro semestre desse ano. Já é uma crise anunciada, não é surpresa para ninguém. Em 2012, 2013 já se alertava que essa crise se avizinhava. O tripé macroeconômico brasileiro, que se fala, ele está desajustado. E os agentes já começam a perceber que isso não se sustenta. Quais são os tripés? Crescimento baseado numa bolha de consumo, o dólar defasado, o real muito apreciado, levando, portanto, a uma deterioração das contas externas, e o déficit público, por conta de uma política fiscal irresponsável, que também já mostra aos agentes de que não há do governo um compromisso com a estabilidade fiscal. O desempenho da indústria nos últimos 4 anos é o pior desempenho da indústria desde a recessão de Collor. E a recessão de Collor foi a última grande recessão que os brasileiros se lembram. A indústria nacional impulsiona o crescimento brasileiro. Caxias cresce mais que o Brasil. Quando a indústria nacional puxa o desempenho brasileiro para baixo, Caxias cresce, ela cai mais que o Brasil. E foi o que aconteceu no primeiro semestre. A indústria sofrendo com crise, você já tem o impacto nos restaurantes, na senhora que faz o cabelo. Ele se alastra para o setor de serviços, porque as pessoas percebem o cenário difícil e cortam o supérfluo. Os nossos problemas são realmente internos. Jogar a culpa para uma hipotética crise externa é tapar o sol com a peneira, porque ela não existe. Nós aumentamos a massa salarial nos últimos 12 anos em 170%. E o custo unitário do trabalho é formado pela massa salarial dividido pela produtividade, que cresceu um pouco mais de 13% em 12 anos. O que o Plínio falou, os países desenvolvidos hoje, o custo unitário do trabalho é 1/5 do nosso. Ou seja, nós precisamos produzir 4, 5 vezes mais que qualquer outro país para chegar no mesmo valor. Mesmo com toda essa crise, a BIMAC recentemente no São Paulo declarou que 20% das máquinas produzidas no Brasil são exportadas para a Alemanha e Estados Unidos. Ou seja, nós temos produtos bons e competitivos. Só que para exportar é isento de algumas cargas tributárias, né? E são poucos que exportam. Tem um outro fator hoje que mede o desenvolvimento dos países, é o consumo per capita de aço. Os países em desenvolvimento, o Plínio que trabalha com aço, e nós aqui em Caxias consumimos mais de 4% do aço brasileiro, aço plano, é um índice extremamente alto. O Brasil hoje está em torno de 140 quilos per capita. A Coreia já passa de 1.000, a China está em 1.500. E há pouco tempo a Turquia consumia metade e produzia metade que nós. Hoje já ultrapassou o Brasil. E aguardamos o senhor Luiz Carlos de Oliveira Ferreira, presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Caxias do Sul, que foi convidado, confirmou a presença e estamos aguardando ele. Nós temos essa centralização dos impostos, né? E a forma como esses impostos, primeiro eles são encaminhados para a União para depois retornar para os estados e para os municípios. E as regras como isso se dá, muitas vezes não estão adequadas à realidade de cada estado, né? Então, o que acontece é essas distorções e isso inviabiliza muitas vezes também a própria encaminhamento de propostas relacionadas às reformas tributárias, porque cada estado vai querer garantir a sua parte ou preservar aquilo que já tem. O Brasil também está ficando caro, mas como o mercado brasileiro é grande, então a logística está começando a somar. Então alguns vão para São Paulo, outros vão para o Rio de Janeiro, outras vão para o Espírito Santo, outras vão para a Bahia. E falando em Bahia,
A professora falou que a arrecadação do Rio Grande do Sul, o governo federal arrecada. E o retorno não é correspondente. A Bahia arrecada 20, recebe de volta 60. E o Rio Grande do Sul recolhe 60, recebe 20. Não é justo isso aí. Na opinião de vocês, essa reforma, ela é a solução para o problema? Não. Que seja a curto ou a longo prazo? Não. A solução do problema, primeiro, passa pela educação, a capacitação da mão de obra. Não adianta, nós temos hoje analfabetos funcional. Eu vou falar uma coisa, a professora até pode ficar brava. Eu entendo. Um aluno, não sei de que universidade daqui ou faculdade, um engenheiro, colega meu, outro dia não sabia calcular volume. Tá? Porque ele entra ali na HP e bota 2, 3 números e sai o volume. Sai uma fórmula, não tem a fórmula. Isso que é a diferença de um país desenvolvido. É a capacidade de raciocínio das pessoas. Isso nós não temos no Brasil. Isso não é uma ofensa, isso é uma realidade. Eu estudei num colégio alemão lá no interior de Canela. Eu era obrigado, eu não decorava. Eu aprendi isso também na faculdade, eu sabia pesquisar. É uma grande diferença. Tá? Então, isso aí, a grande mudança seria isso. Se anuncia 70% do pré-sal, né, para investimento em educação. Tomara que aconteça isso. O país passa a ser outro país. País de oportunidade, um país de inovação que precisa inovar hoje. Não adianta fazer isso aqui igual porque veio qualquer outro país com alguma coisa melhor. Falamos na Turquia. A Turquia investiu pesado em educação. Hoje ela produz o dobro do aço que o Brasil em menos de 10 anos. Só usando sucata, né? Tem um detalhe na educação. Se ouve falar, por exemplo, que estão formando, treinando e formando empresários, microempresários, formaram 100 mil cabeleireiras. As mulheres devem ficar todas bonitas, de um dia para o outro. Mas formaram 1000 engenheiros. Então eu preferia... Tem um déficit também de mercado, né? Não, eu preferia 100 mil engenheiros do que 100 mil... A cabeleireira poderia ter ficado para depois. Eu precisava do engenheiro. Então nós temos a mão de obra nossa aqui, somos deficitários, claro, né? A educação... Não adianta colocar... Na Coreia resolveu o problema quando houve a guerra na Coreia. Eles, primeira coisa que fizeram, a educação. Colocaram um ministro lá que ficou até plantar todo o projeto. Nós aqui, quando o ministro não tem lugar, bota na educação. Quantos ministros nós tivemos nos últimos 10 anos da educação? Quantos ministros? É que nem nós não podemos trabalhar assim. A educação no Brasil não tem um projeto. Certo. Professora Jaqueline, ela não é prioridade, né? Então essa é a questão. Acho que nós tivemos aí agora nos últimos anos uma meta de inclusão, né? Dentro da questão da educação. Existem os números, nós precisamos ter tanto percentual, a quantidade. Então, o objetivo era a quantidade. Acho que nós atingimos essas metas de quantidade de alunos em bancos escolares. Nós temos um percentual muito baixo de analfabetismo, enfim. Mas o que acontece é que hoje nós precisamos da qualidade. Então, nós vencemos um primeiro degrau, um primeiro desafio, mas é preciso evoluir muito nessa caminhada. O problema é que os outros não estão nos esperando, né? Não vão esperar que a gente conclua essas metas. Enquanto a gente está ensinando aqui a ler e escrever, os outros já estão lá na frente. Então, o que acontece é que a gente acaba ficando realmente muito para trás nesses aspectos na educação, da qualificação. Né? Na saída, no término da universidade, nós baixou o número de alunos que se formam no curso superior. Fomos para trás. Em vez de ir para frente, fomos para trás. É menos agora. Certo. A gente vai conferir agora, já que nós estamos falando, enfim, da crise que está aí, está afetando o setor de serviços, enfim, o comércio também. Nós vamos conferir agora o material preparado pela nossa equipe com um economista que vai passar algumas dicas de como passar por esse período de crise sem maiores prejuízos. Olha só. Pessoas trabalhadoras comuns têm que tentar preservar o emprego ao máximo, porque já não há tantas oportunidades como haviam em 2010, 2011 e até 2012.
emprega ao máximo. Se você quiser fazer investimento, saiba que agora é a hora do poupador, não é a hora do tomador, porque as taxas de juros irão subir. Não é? É o momento de fazer a poupancinha para enfrentar os momentos difíceis e esse é o cenário. É um momento conturbado que o melhor conselho que pode se dar é precaução. Se você estiver endividado, por exemplo, em cheque especial, essas coisas, saibam que as taxas vão subir. Nós convidamos o representante do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Caxias do Sul para estar presente hoje no debate sobre a crise na indústria, mas ele não pôde estar presente em virtude de imprevistos pessoais. Então, continuamos o programa aqui. Seu Getúlio, o que pode ser feito a curto e a longo prazo para melhorar a crise já instalada ou minimizar os efeitos dela? Bom, nós temos já estudos através da Fierg e CERI que essa crise começa a melhorar a partir de fevereiro. Tá? Tudo também depende de uma coisa chamada crédito. Tá? Os bancos estão muito restritivos, mesmo com a liberação do empréstimo compulsório do Banco Central. Os bancos estão restritivos, que a inadimplência está muito alta. Um pequeno exemplo, o governo federal sacou do Fundo de Garantia 16 bilhões e 100 milhões de reais e não tem dinheiro para devolver. Então, o grande programa de emprego do governo federal é o Minha Casa Minha Vida, é a construção civil, que está falindo. Tá? A Caixa Econômica não tem mais dinheiro. O BNDES tem dinheiro, mas depende do banco. Tá? Toda a nossa crise nos 2, 3 últimos anos começou primeiro com o Euro 5, que aumentou em 20% o custo da motorização de um caminhão. Então tivemos uma crise. Compraram caminhão demais em 2011, estocaram caminhões. 2012, 2013 normalizou um pouco. 2013, com as mudanças da taxa de PSI e Finame, saiu de 2,5, 3 para 6, 4,5, 6. Houve uma superprodução de implementos rodoviários e ônibus. Implementos está previsto 61 mil unidades em 2013, foram produzidos 73 mil, está faltando 2014. O que mandava para nós aqui em Caxias, o Plínio até se referiu bem a isso, era a agricultura. É o 3º ano consecutivo com recorde de agricultura. Quem é que está transportando isso? No Brasil, a carreta ainda é armazém rodoviário, ele estoca na estrada o grão e nós não vendemos. Né? Então, a gente espera que daí tem a primeira safra, é arroz, começa em fevereiro, março, depois vem soja. O plantio não está previsto movimentar, porque a nossa maior indústria aqui de implementos rodoviários tem hoje em torno de 2.300 unidades estocadas. É um absurdo isso, trabalhando um dia menos por semana. E Getúlio, durante esse período, enfim, de incerteza ainda, né? Qual o papel tu acha, na tua opinião, o empregado ele tem que ter frente a esse período? Eu acho que agora é o momento dele vestir a camiseta da empresa. Nós temos um turnover médio em torno de 32%, 33% no metal mecânico. Isso é altíssimo. Nossa. 1/3 da população que trabalha no metal mecânico provoca a sua demissão. O economista foi muito claro, o emprego está sumindo. Tá? Está sumindo. Nós vamos voltar a crescer em termos financeiros, econômicos, e vamos contratar muito pouca gente. As empresas estão se automatizando, estão investindo nisso. E esse emprego vão sobrar. O que vai acontecer é baixar o salário, é uma tendência. Ele está muito alto em Caxias, o Plínio, Caxias está caro. Está caro. Tá? Na Inglaterra, por exemplo, o salário na Inglaterra é mais baixo que Caxias do Sul. Em termos produtivos, estou falando produtivos, não taco a taco, não, porque é diferente a moeda. Mas a produção dele é 22 vezes maior que a nossa aqui. Então, ele é mais barato lá. É isso que ele disse. O próximo empregado, funcionário nosso, vai ser a máquina. Vocês já estão fazendo esse processo?
A maioria. A maioria está entrando, a máquina vai substituir. É uma imposição, né, na Porque verdade. o funcionário vai ser, o destino dele vai ser funções mais nobres. Dirigir empresa, por exemplo, montar uma empresa, porque o Steinbrück, o presidente da Fiesp, Fiesp. da Fiesp, ele foi bem claro, só um louco monta uma empresa no Brasil. Então, o funcionário que hoje está trabalhando, ele tem que se preparar para ir em moto próprio, porque a máquina vai tomar o lugar dele. Então, vai ser para poucos. Jaqueline, nesse caso, então, como o Getúlio, tanto o Getúlio quanto o Plínio falaram antes, entra muito a questão da qualificação. Então, de repente, para quem está agora passando por esse período de incerteza, apostar nisso. O que acontece, esse cenário, ele não é uma situação nova, né? Nós estamos vendo, há um padrão de competição elevado, né, dentro do mercado internacional, e isso traz para a nossa realidade, ou seja, as empresas têm que ser competitivas. Se nós estamos falando aqui que a nossa mão de obra ela não é tão produtiva e que existe essa diferença, os salários crescem muito e a produtividade não acompanha. Então, o que as empresas? Elas têm que ajustar isso, elas não têm outra forma de continuar atuando no mercado, né? Então, elas precisam fazer essa equação. É claro que hoje a qualificação do profissional, enfim, do empregado, ela tem que ser prioridade para as empresas e para o empregado. Ele tem que estar continuamente pensando na sua qualificação e buscando estar apto, né, a desempenhar diferentes papéis, enfim, nas empresas, buscar essa questão que foi colocada pelo Sr. Plínio. Hoje, as empresas vão sobrando para os empregados as atividades em que requer o conhecimento, em que requer inteligência. Então, ele tem a parte manual, ela vai sendo substituída. Essa os robôs estão fazendo, né? Já o modelo da Hyundai vai chegar para as empresas. De certa forma, não vamos escapar disso, senão ficamos fora, né? Quem quiser participar do jogo vai ter que entrar nessas regras. Nós temos uma empresa de Carlos Barbosa que tem o segundo maior número de robôs da América. Olha só. Só perde para a GM. Ela é competitiva na China e é sinal de luxo na China. Nós temos um fator novo no mercado que ninguém está se dando conta. São os imigrantes. Precisam trabalhar, são muito bons. Os senegaleses estão aqui, a maioria com curso superior, trabalham e precisam do trabalho. O nosso brasileiro hoje não quer trabalhar, não quer estudar. O Pronatec está aí com 28,8% de evasão. É a grande oportunidade, e ainda ganham para estudar. Ganham uma bolsa, ganham alimento, um vale transporte, um vale alimentação, e não querem. É a característica do brasileiro. Tá? E eles estão vindo para substituir. Outro dia, no Fantástico, disseram que vinham trazer doença. Eles vêm trazer riqueza para nós. As empresas que estão contratando e fazendo uma boa análise do custo-benefício estão valorizando esses imigrantes. Certo, então. Nosso tempo está acabando. Eu vou agradecer muito a presença de vocês aqui no Rede de Olhares hoje. Acho que enriqueceu bastante a proposta, que era justamente debater o cenário atual. Fica, então, essa questão de apostar muito na educação. Eu acho que não só nesse setor, mas em todos os setores, acho que é sempre fundamental. Agradeço muito a presença de vocês. Vocês também que estiveram em casa acompanhando hoje o Rede de Olhares. A gente fica por aqui. Até uma próxima.